Você já deve ter se perguntado por que alguns poucos homens parecem possuir um talento natural para atrair muitas mulheres, enquanto outros não. Para os primeiros, o jogo da sedução parece muito fácil, até divertido. Basta que abram a boca e se exponham, e sempre terão alguma mulher ao seu dispor. Todavia, existe uma outra espécie de homem que habita uma realidade totalmente oposta. Uma realidade nem um pouco fácil, muito menos divertida. Eles se desdobram para tentar serem mais atraentes, vivem buscando alguma chance no mundo da conquista, mas parecem nunca obter sucesso. Muitos nunca sequer sentiram o doce sabor de ter a mulher desejada aos seus pés. Eu sei o quão sofrida essa realidade pode ser. Talvez você já tenha vivido esta realidade. Talvez nem tanto. Talvez apenas esteja buscando uma forma de aumentar seu sucesso com as mulheres, ou até com aquela mulher específica que você está pensando agora. Por isso, hoje eu lhe mostrarei algumas técnicas específicas para que você consiga uma vantagem absurda no jogo da sedução. E o melhor, sem que ninguém perceba. E não, nós não falaremos sobre dinheiro, fama ou beleza. Ainda que essas coisas ajudem, elas não são obrigatórias. Também não ficaremos naquele papo abstrato sobre desapego, focar na própria evolução, se importar menos e coisas do tipo. Tudo bem, essas coisas são essenciais, mas a maioria dos canais sobre desenvolvimento masculino já falam sobre esses pontos. O problema desses conceitos é que muitas vezes faltam exemplos práticos. Você ouve alguém falando sobre desapego e fica pensando, como eu aplico isso na minha realidade? O que exatamente eu tenho que fazer? Portanto, hoje eu quero te dar exemplos práticos e reais para que você consiga refletir aqui comigo e encontrar situações no seu dia a dia onde conseguirá aplicá-los o mais rápido possível. Pegue uma caneta e anote em algum lugar que só você tenha acesso, pois agora você conhecerá 5 técnicas secretas da conquista. Técnicas que a maioria dos gurus de sedução e homens poderosos aplicam com maestria, mas só revelam em seus treinamentos pagos, ou muitas vezes nem revelam. Inclusive, a última é uma das mais eficientes que já vi, mas quase ninguém tem coragem de usar. Mas antes de começarmos, aqui vai um aviso importante. Este é um conteúdo exclusivo e poderoso, tanto para o bem como para o mal. Eu não posso controlar como você vai utilizar essas técnicas, mas eu espero que seja apenas para proveito próprio, sem causar mal a terceiros ou dar em cima de mulheres comprometidas. Se você é daqueles que não ligam para a honestidade ou integridade, aí é por sua conta em risco. Antes de continuarmos, por favor, deixe seu like ou comentário. Sua participação é essencial para que nosso trabalho faça sentido. Vamos às técnicas. A primeira delas eu chamo de a técnica de contar histórias estratégicas. O que é isso exatamente? Nada mais é do que aproveitar oportunidades nas conversas para contar histórias que você viveu e que contem com alguma presença feminina de forma mais romântica, mas em que o foco está em outra coisa. Como assim? Quando estiver conversando em grupos de amigos, ou diretamente com uma mulher de seu interesse, trate de possuir na memória algumas histórias suas onde havia a presença de outras mulheres. Você vai usar essas histórias de forma estratégica para ativar um desejo oculto e profundo em sua presa, que é o gatilho da concorrência. Preste atenção. Este gatilho é extremamente mais poderoso em mulheres do que em homens, por isso essa técnica funciona tão bem. Mulheres, por natureza, querem estar com homens que sejam desejados por outras mulheres. Quanto mais concorrido, mais forte fica o desejo dela. É aqui que entra o poder desta técnica. Ao contar histórias, você prende a atenção das pessoas, pois todo mundo gosta de histórias. Porém, você não vai utilizar qualquer história, mas sim aquelas em que, sutilmente, você consiga mostrar que havia uma ou mais mulheres fortemente interessadas em você naquele episódio. Mas preste atenção. Aqui vai um aviso de extrema importância. Esta técnica só funciona se você utilizá-la de forma implícita. Se a mulher perceber que você está contando aquela história só para mostrar que é sabichão e que já tem outras opções na jogada, já era, o efeito vai pro ralo. Você vai ficar parecendo aquele moleque que quer pagar de pegador e alardear as suas supostas conquistas. É de extrema importância que, ao decidir usar esta carta na manga, você tenha certeza que a história tem relação direta com o contexto da conversa, para não soar forçado. Aqui vai uma forma simples de saber como resolver isso. Utilize histórias em que o foco não está em garotas que você se relacionou no passado, mas sim em alguma outra coisa ou acontecimento que nada tem a ver com mulheres. Você vai contar a história dando o foco nas outras coisas e vai deixar que as pessoas, por meio da própria curiosidade, descubram que havia a presença de outras mulheres no ocorrido.
Aqui vai um exemplo prático. Eu poderia contar uma história de uma vez em que fui a uma praia lotada de animais peçonhentos e ilustrar o quão horrível foi a experiência. O foco da história estará nas cobras que encontrei pelo caminho e coisas do tipo. Naturalmente, as pessoas vão querer saber como fui parar neste lugar terrível. Aqui eu posso começar a dar pistas de que fui a um pedido de uma pessoa que estava comigo no dia. Alguém com quem eu tinha um envolvimento romântico. Caso a minha vítima continue fazendo perguntas, eu posso revelar mais e mais sobre essa suposta mulher que estava comigo e aproveitar para colocar ainda mais gatilhos. O exemplo pode ser besta, mas é muito fácil de entender agora. Perceba que neste caso não vai parecer que você está querendo contar vantagem, dizendo que a menina gostava de você e queria te mostrar um lugar diferente. Não. Aqui quem ficou curioso foram as outras pessoas. Você apenas respondeu a pergunta delas. Agora talvez você esteja se perguntando, tá, mas e se eu não tiver histórias interessantes envolvendo outras mulheres? Simples. Invente alguma. É recomendável que você utilize histórias reais, pois fica muito mais fácil de passar credibilidade. Mas se você ainda não teve tempo de viver suas próprias histórias, então precisará de um ponto de partida. Só tome cuidado para não exagerar nos acontecimentos, do contrário, todos perceberão a farsa que a sua história é. Vamos à segunda técnica. Eu a chamo de técnica do interesse contraditório. Demonstrar um interesse contraditório significa que você nunca vai deixar a pessoa desejada ter 100% de certeza de que você está afim dela. Quando você deixa uma mulher perceber que você está completamente apaixonado ou envolvido emocionalmente com ela, você perde todo o seu poder e começa a literalmente comer na mão dela. Você está rendido, e o pior, é possível que o interesse dela, se é que existia algum, diminua drasticamente. Mulheres são fortemente atraídas pela dúvida e pelo mistério. A sua vítima não pode achar que te tem na mão. Do contrário, você não representará nenhum desafio para ela. Se lavado ao extremo, existe o risco real dela passar a te enxergar como alguém inferior. Apenas mais um baba-ovo no meio de tantos outros que dão em cima dela diariamente, principalmente se ela for muito atraente. Aqui entra a essência desta técnica. Você precisa sim demonstrar interesse e ter atitude. Do contrário, não vai surgir nada entre vocês e você vai cair na famosa friend zone, que inclusive é o pior lugar para se estar caso queira conquistar alguém. Porém, o seu interesse tem que ser volátil, quase que imprevisível. Ora você demonstra estar muito interessado e de repente você se afasta sem dar justificativas. Isso vai criar uma atmosfera de tensão temporária, que depois será resolvida com uma nova onda de prazer quando você voltar e mostrar que está tudo bem. Perceba, é justamente isso que os filmes e séries fazem com você. Nenhum filme fica no clímax o tempo inteiro. Repare bem, primeiro ele começa calmo, vai ganhando novidades até que começam os momentos de tensão e de repente a tensão passa e tudo fica calmo. E essa montanha-russa continua até o final do filme, na resolução final. Por que os diretores fazem isso? Para mexer com as emoções de quem está assistindo. Quanto mais variedade de emoções e sentimentos eles despertam, mais conseguem prender a sua atenção. E é justamente isso que você vai tentar fazer quando estiver conquistando alguém e, quiçá, até depois de ter conquistado, mexer com as emoções. Quando você se afasta sem dar muita justificativa ou demonstra certa frieza sem nenhum motivo aparente, a pessoa com a qual você está se relacionando vai ficar doida tentando imaginar o que está acontecendo. Isso faz com que ela fique pensando muito mais tempo em você, e adivinha? Quanto mais tempo você passa pensando em alguém, maior é a chance de se apaixonar. Isso é científico. Como colocar em prática? Comece de forma leve. Não exagere na dose sem saber onde você está pisando. Você pode propositalmente recusar um ou outro convite para sair, ficar alguns dias sem responder uma mensagem dela, ou até demonstrar certo distanciamento quando estiverem juntos. Lembre-se, isso não pode se prolongar por muito tempo. É impossível estipular um prazo, mas esse desinteresse tem que ser pontual, algo que dure poucos dias. Outra coisa, esta técnica não pode ser usada com frequência, não se esqueça disso. Se você começar a fazer este jogo toda hora, ela vai pensar que você é louco, ou pior, vai perceber que está fingindo. Último aviso sobre a técnica do interesse contraditório. Para que ela funcione, é preciso que a garota já esteja relativamente interessada em você, pois esta é uma técnica complementar
para você usar quando o jogo já está indo bem. Se você for tentar usar esta técnica com pessoas desconhecidas, ou que ainda não têm o mínimo de interesse em você, ela não vai funcionar. Você será simplesmente ignorado e esquecido. Estamos entendidos até aqui? Não se esqueça de deixar um like se estiver gostando deste conteúdo. Isso nos ajudará a continuar trazendo muito mais conteúdo relevante para você aqui no canal. Vamos à terceira técnica, que eu chamo de demonstrar vulnerabilidades estratégicas. O que é isso? Demonstrar uma vulnerabilidade estratégica é quando você decide revelar alguma fraqueza sua, algo que muitas pessoas teriam vergonha de falar e que a maioria provavelmente esconderia, mas não você. Porém, isso será feito de forma estratégica. Obviamente, você não vai revelar algo muito cabeludo ou que possa te comprometer. Na verdade, essa falha ou fraqueza que você escolher demonstrar deve ser algo que, no fundo, apesar de ser ruim, é irrelevante. Eu darei alguns exemplos em instantes. Primeiro, deixe-me lhe dizer porque isso é muito mais poderoso do que parece. Quando você não tem medo de falar sobre seus pontos fracos, você mostra que está bem resolvido emocionalmente. E isso, além de atrair, também demonstra autenticidade, sinceridade e, o melhor de tudo, confiança. Somente homens confiantes são capazes de mostrar suas fragilidades, pois eles sabem que isso não diminui o seu valor. A autoestima deles está elevada. Eles não ligam para o que os outros irão pensar ou dizer. Acredite, isso é extremamente atraente para as mulheres. Além disso, demonstrar um pouco de sua vulnerabilidade também te torna mais humano. Faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis do seu lado. Muitas vão ficar mais à vontade para expor as próprias fraquezas também. Ninguém quer ficar perto da pessoa que parece perfeita demais, isso te torna chato. Mas preste muita atenção aqui. Não confunda essa técnica com autodepreciação. Falar sobre suas fraquezas não significa que você vai ficar se diminuindo para as pessoas. Não cometa este erro, pelo amor de Deus. Não é para você ficar se fazendo de coitado e falando que as coisas sempre dão errado na sua vida, ou que você não é bom em nada, que nunca tem dinheiro ou coisas do tipo. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer, seja na conquista ou em qualquer outro lugar. Então, como falei há pouco, você vai escolher fraquezas pontuais e irrelevantes e falar sobre elas de vez em quando. Isso vai variar de acordo com sua personalidade e história de vida, mas aqui vão alguns exemplos práticos. Eu gosto de falar que sou muito ruim nos esportes, já que eles definitivamente não são meu forte. Posso contar histórias de como passo vergonha quando vou tentar jogar futebol. Posso também brincar com o fato de ter uma enorme dificuldade em acordar cedo, e assim vai. Perceba, são coisas bestas, e você vai torná-las mais bestas ainda, já que vai falar em tom leve e divertido. Não tenha medo de fazer piadas consigo mesmo. Aprenda a rir de seus próprios erros. Ao invés de ser aquele idiota que fica buscando falhas nos outros para poder zoar os amigos, mas não aguenta uma piada sequer. Aprenda a fazer piadas das suas próprias características e falhas. Vamos lá, estamos nos aproximando da quinta e mais difícil das técnicas, mas antes você precisa dominar a quarta. Essa eu chamo da técnica das provocações. Talvez você já tenha percebido um ponto muito comum em pessoas que estão começando a flertar. Elas começam a fazer provocações entre si. Aquelas piadinhas, muitas vezes até desqualificando a outra pessoa, apontando algum defeito, mas sempre de forma descontraída e bem-humorada. Se você vir duas pessoas que ficam trocando essas alfinetadas o tempo todo, mas sempre de forma leve e sem realmente brigar, pode apostar, está rolando um clima ali. Então, é justamente isso que você vai fazer quando estiver afim de alguém. Você deve procurar características no comportamento desta pessoa que te permitam fazer piadas e provocações leves com ela. Por que essa técnica funciona? Mulheres são altamente atraídas por homens com senso de humor. Talvez algumas mais e outras um pouco menos, mas saiba, um senso de humor calibrado só tem a te favorecer. Quanto mais divertido para ela for ficar na sua presença, mais ela vai gostar de você, porque a pessoa vai te associar a um sentimento positivo. Aqui cabe um ponto de atenção, não vale ser só engraçado sem colocar uma leve pitada de segunda intenção vez ou outra. Se você não demonstrar sua intenção romântica ou sexual, você vai acabar virando o amigão. Aquele famoso cara que só faz piada, todo mundo ri, mas no final não pega ninguém. Safadeza demais é um problema, mas de menos é pior ainda.
Não estou falando para você ser um tarado e sair falando coisas obscenas que der na sua cabeça. Pelo amor de Deus, basta fazer demonstrações leves de que não está ali só para amizade, mas sem parecer que está totalmente entregue. É claro também que existem diversas formas de usar o gatilho do humor, mas a técnica das provocações funciona tão bem, porque nela você ativa um outro gatilho além do humor, o gatilho da validação. Ao fazer pequenas críticas por meio de brincadeiras, você força a pessoa a querer discordar de você. Ela vai querer provar o valor dela. Nessa você inverte o jogo. Não é mais você que está buscando a aprovação da pessoa desejada. É ela que vai começar a buscar a sua. É uma técnica duplamente poderosa, mas lembre-se, essas provocações têm que ocorrer de forma calibrada. Do contrário, a sua presa vai achar que você está querendo atacá-la. Por isso, o senso de humor é obrigatório. O intuito é que a garota passe a te zoar de volta, e não que ela fique brava com você ou que te ache um babaca. Então não confunda esta técnica com arrogância e prepotência. Características como essas podem afastar as pessoas. Lembre-se de analisar cuidadosamente o contexto de cada situação, pois cada pessoa lida de uma forma diferente com cada tipo de brincadeira. Estudar a pessoa é a chave. Agora vamos à quinta e mais sensível das técnicas, eu a chamo de técnica da discordância assertiva. Como o próprio nome já diz, basicamente você precisa aprender a discordar. Principalmente em assuntos delicados, em que as pessoas geralmente vão tentar evitar possíveis conflitos. Saber discordar é essencial em tudo na vida, mas quando se trata de uma pessoa que você deseja conquistar, isso pode se tornar bem difícil. Repare, a maioria dos homens, quando estão diante de uma mulher atraente e com a qual ainda não tem muita intimidade, tendem a concordar com tudo o que ela diz. Eles buscam validar as opiniões da mulher, independente de quais sejam, tecendo elogios e mostrando que concordam com tudo que ela diz. Tudo isso baseado em uma vã esperança de que as garotas o vejam como alguém inteligente e de mente aberta. Logo, o que você vai fazer para se destacar da manada? Discordar. Entenda. Mulheres altamente atraentes não estão acostumadas a serem contrariadas por homens que elas acabaram de conhecer. Geralmente, nessa fase, a maioria dos homens vai tentar bancar o legalzão. Vão ficar pisando em ovos. Quando você quebra esse ciclo, automaticamente você passa a ser visto como uma cara diferente da manada. Um homem confiante, que não tem medo de expor as suas próprias opiniões e que não está ali para agradar ninguém. Pode até ser que num primeiro momento a garota demonstre desaprovação, mas acredite, se essa discordância for feita de maneira calibrada, no fundo ela vai achar extremamente atraente. Vamos à parte prática então. Como eu aplico essa técnica? Primeiro de tudo, não é para sair discordando de absolutamente tudo o que ela diz. Isso só vai te fazer parecer aquele chato que ninguém quer por perto. Segundo, o poder desta técnica é inversamente proporcional ao nível de intimidade que você tiver com a pessoa. Ou seja, quando menos intimidade, mais potente a técnica fica. Não adianta tentar esperar criar intimidade primeiro para só depois começar a expor suas reais opiniões sobre um assunto. Isso passa falta de confiança nos seus próprios valores. Essa técnica tem que ser usada logo nas primeiras interações. Terceiro, nada do que foi dito até aqui significa que você vai fingir ter opiniões que não tem somente para poder discordar. Não. A discordância assertiva significa que você apenas precisa ser sincero com o que você realmente acredita. Assim você não precisa planejar nada. Basta expor sua opinião, principalmente em assuntos mais delicados e polêmicos. É claro que, se a sua presa tiver uma visão de mundo parecida com a sua, pode ser que vocês concordem na maioria das coisas, mas acredite, nunca vai ser 100%. Sempre haverá algum ponto de discórdia. Não tente escondê-los e não tenha medo deles. Concorda com tudo o que ela diz? Arranja alguma coisa para discordar. Quarto, e não menos importante, discordar não significa brigar, e muito menos atacar as outras pessoas. Ao expor suas opiniões sobre qualquer assunto, é essencial que o faça de forma leve e tranquila, sem fanatismos ou radicalismos de qualquer espécie. Por favor, não leve as coisas para o lado pessoal. Não seja aquela pessoa sensível que fica ofendida quando não concordam com ela. A arte aqui é conseguir discordar sem se deixar levar pelas emoções. Lembre-se, para expor suas opiniões de forma confiante e elegante, você não deve ficar bravo, e muito menos xingar ninguém. Por fim, vale ressaltar que é muito mais fácil de colocar essa técnica em prática se vocês tiverem uma conversa a dois.
Neste caso, não corre o risco da pessoa se sentir envergonhada em frente às outras pessoas. Então, dependendo da personalidade da pessoa, pode ser que essa discordância gere um ressentimento alto com relação a você, principalmente se for em algum assunto delicado. Se não tiver certeza quando a personalidade da pessoa desejada, seja mais cauteloso e escolha o momento certo para aplicar essa técnica. Só não enrole demais, senão ela vai perdendo o poder. Se o tema deste vídeo ressoou com você, por favor, aplique, teste, vá para o campo de batalha. A filosofia que nós passamos aqui neste canal visa o conhecimento prático, a ação. Não basta só assistir um vídeo e esperar que as coisas mudem sozinhas. A ação é parte fundamental do processo. Espero que este conhecimento seja tão encorajador para você como foi para mim. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhe com alguém que também busca prosperidade em todas as áreas da vida. E me conte nos comentários o que achou. Vamos continuar essa conversa. Que os deuses da sabedoria te acompanhem, nobre guerreiro. Nos vemos em breve.